A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre liturgia. Há muitas variações de liturgia de igreja para igreja. E uma pergunta aqui, vamos refletir um pouquinho sobre essa pergunta. Será que existe uma liturgia mais adequada, biblicamente, que se encaixe bem mais com o que a Escritura registra? Segundo a cosmovisão pentecostal, hoje alguns teólogos, e nós temos ali o Charles Taylor, e apesar que Charles Taylor, ele é mais ou menos um sociólogo, aí vai ter o Smith, que ele vai falar sobre a questão do imaginário social, da questão da visão pentecostal, da cosmovisão pentecostal, Então, a visão de mundo sobre o pentecostalismo, o que o pentecostal acha sobre a sua visão de mundo, o que ele entende do mundo, O mundo, aqui a gente está falando sobre o mundo, em si, mas está falando sobre a questão do sistema social, a questão do imaginário social, de relacionamento, e aí a gente vai entender o seguinte: qual o entendimento aqui que ele fala a respeito ali sobre liturgia, Nós vemos que Paulo, ele vai falar sobre a carta, lá aos Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo, a igreja de Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26. O que é que Paulo vai dizer, E ali vai estar no Novo Testamento, esta epístola do apóstolo São Paulo, e diz assim: que fazer, irmãos, quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação, seja tudo para edificação. Então Paulo dá padrões de um culto, como o culto deve ali, ele deve estar organizado. Paulo vai dar ideia dos parâmetros onde o culto e a liturgia ali existe. E na palavra aqui vai estar no original didaquê, ou seja, ensino, orientação. Então Paulo vai falar ali a respeito dos parâmetros de adoração na igreja primitiva. E Paulo vai dizer que a adoração, o louvor, ele está presente na igreja primitiva. Então temos essa prática dos crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, e a palavra usada que eu falei, doutrina, Isso é uma doutrina. Tem essa liturgia, tem esse ensino, essa doutrina, esse acompanhamento ali do apóstolo São Paulo, e ele falando sobre os parâmetros da liturgia no culto. Então aqui é o seguinte: nessa instrução que Paulo fala, Paulo ainda fala o seguinte, que o culto tem que ter adoração, tem que ter revelação, tem que ter palavra, tem que ter oração. E aí Paulo, ele também fala sobre as manifestações, dos carismas. Não pode esquecer da manifestação do Espírito Santo, não pode esquecer dos dons espirituais, tem revelação, tem interpretação. Então tem que haver, a manifestação do Espírito Santo no culto, mas o culto tem que ser, contudo, com ordem e com decência. Então o apóstolo São Paulo, ele vai explicar o seguinte, é sobre essa manifestação. Só que hoje, nos nossos dias, nós vemos hoje aí, em alguns lugares da galáxia, em alguns momentos, alguns pentecostais, em nosso meio pentecostal, e algumas igrejas, congregações, que quando a gente chega na Assembleia de Deus, e eu estou falando da minha igreja, eu amo minha igreja, mas às vezes a gente chega em alguma Assembleia de Deus de alguma galáxia aí e não condiz com a liturgia que nós aprendemos dos nossos pais, Nós aprendemos da igreja, nós aprendemos dos nossos pastores, Nós aprendemos ali, de Daniel Berg, Gunnar Wingre, da Assembleia de Deus. Nós aprendemos onde tem o estatuto da igreja, onde tem, a ordem do pastor presidente, de como se proceder uma liturgia do culto, Então, onde se identifica a questão da igreja assembleia, onde você se identifica como é um ser pentecostal, como é a nossa cosmovisão pentecostal. Então quando a gente chega em alguns lugares da galáxia aí, a gente toma um susto. Então há uma liturgia, há um ensino, há uma instrução a respeito disso. E aí muitos pentecostais fazem um culto sem pé, sem cabeça, sem formalismo, sem forma, e aí faz de qualquer jeito. E essa não é a regra do jogo. Por quê? Porque Paulo diz: tudo se faça com ordem, com decência. Então o culto precisa ter ordem, e isso Paulo fala muito bem. O culto tem que ter bom senso e precisa estar aberto às manifestações do Espírito Santo de Deus. Aqui a ideia não é engessar a ordem do Espírito Santo de Deus, não é engessar a manifestação do Espírito Santo, mas sim ter ordem, A liturgia é isso, é passo a passo do culto. Como é que o culto começa? Na Assembleia de Deus, oração, depois da oração, canta hino da harpa, ou até 2 hinos da harpa, depois leitura da palavra, depois a oração pela palavra, depois, se for por doutrina, tem os avisos, tem uma orientação pastoral, uma instrução. Depois vai ter a questão do louvor, da adoração, tem a hora do ofertório,
né? E aí depois entrega para a palavra, o pastor, né, no culto doutrina, ministra a palavra, ou em outro culto, né, o dirigente entrega para o pregador da noite e tal. E aí depois de acabar o culto tem um apelo, depois tem a oração final e a bênção apostólica e João 7,53, cada um foi para sua casa. Então o culto na Assembleia de Deus ele tem um padrão, tem uma liturgia, tem um modelo, então precisamos entender isso. Então aqui a ideia é o seguinte: quando dirigimos um culto, né, existe o que? Uma liturgia, existe a questão da dinâmica, existe o culto, está aberto para a oração dos enfermos, o louvor congregacional, a palavra. Às vezes, né, damos uma oportunidade ao leigo na palavra, né? O leigo também tem as suas oportunidades em cada culto, em cada momento. Então todos têm oportunidade no culto, todos têm oportunidade na igreja pentecostal. Então isso é sem criar um dualismo. Por quê? Porque depois que o irmão cantou, teve a oportunidade, orou, o que é que acontece? Acontece o seguinte, que alguém fala, a parte mais importante é a palavra. Então o culto é uma coisa só, do início até o fim. Por quê? Porque no culto tem que ter oração, tem que ter louvor, e a pregação também faz parte do culto. Então vamos acabar com isso, porque quem cantou, quem louvou, né, quem teve a oportunidade, quem orou, né, foi o que? Foi uma pessoa de segunda categoria, então a melhor parte é a parte da palavra? Não, o culto é tudo junto e tudo no seu devido lugar. Por quê? Porque quem cantou, quem orou, quem participou, né, tá todo mundo ali junto e conectado. Então precisamos entender isso. Então, se vamos olhar para a Bíblia, vamos entender o seguinte: vamos ver que Eliseu só profetizou depois que chamou um músico. Então ali tinha um rei desviado que era Acabe, e ele disse o seguinte, né, para ele, para Acabe: olha, se não fosse Josafá, eu nem olhava para sua cara, né? Acabe estava desviado ali com Jezabel. Então veio um músico, veio um tangedor, e aí cantou, né? Teve a ministração, teve a adoração, e aí ele, né, o profeta, ele cantou, né, ele profetizou ali naquele momento. Então tudo isso, né, tem ali uma questão de o quê? De conformidade, um casamento, adoração, louvor, né, palavra. Então existe uma relação entre a música, a adoração, com a liturgia do culto. Existe tudo isso, embora o culto não fosse um culto ali naquele momento, mas também tem outro episódio, um episódio onde Davi, ele cantava, tocava os instrumentos, e havia libertação de Saul, que estava oprimido pelo aquele espírito maligno. Então há esse casamento, né, adoração, louvor e a palavra. Então tudo isso está junto, está casado. Isso é um culto pentecostal. E aí a outra coisa, a outro extremo também. Qual outro extremo? Em uma ministração em algum lugar da galáxia, né? E aí tive a oportunidade para ministrar, mais ou menos umas 16 pessoas cantaram, e aí foi me entregar a palavra, já dá 9h30 para 10 horas, e aí o que é que a gente faz? Então há o que? Um desequilíbrio a respeito disso, há uma desconformidade com a cosmovisão pentecostal. Então precisamos ter cuidado. Então há um exagero. Então quem está dirigindo o culto, né, quem está ali tem que ter a dinâmica do culto, tem que saber que o culto começa no horário, termina no horário. Isso é o que? Liturgia, isso é organização. Paulo fala a respeito disso, Paulo doutrinou, Paulo instruiu a igreja. Então precisamos ser instruídos pela palavra de Deus. E aí eu respondo essa pergunta e vamos entender o seguinte, que há uma falta de casamento nos nossos dias e a palavra está sendo deixada de lado. Precisamos voltar para a palavra, precisamos viver a palavra, precisamos pregar a palavra é a verdade, é ela que precisamos. Então o que a gente faz para organizar as coisas, nós usamos a palavra, a instrução, didaquê, né, que é instrução, é ensino, é doutrina. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor.